Elias. Amém? O espírito no qual nós somos chamados a andar na porção de Elias. Eu queria que você saísse daqui essa noite consciente de quem você é no espírito e do tempo que nós estamos vivendo aqui na terra, porque nós somos chamados a andar no nível espiritual, aonde alguns não vão nos entender. Por que você fala tanto disso, de consagração, de ser diferente? Porque esse tempo só vai subsistir na igreja aqueles que tiverem discernido o que o Espírito Santo está falando, amém? Mas nós somos chamados para ser nazireus nesse tempo. Há uma igreja no meio da igreja, que é um povo, uma massa, que até nasceu de novo, foi lá na frente, professor Jesus. Mas há muitos e muitos que estão perdidos dentro de igrejas. Estão dormindo como os que dormem. Amém? Estão como os que dormem. E esses que estão adormecidos, eles precisam ouvir vozes espirituais, proféticas, para esses últimos dias. E que essas vozes proféticas se levantem no meio do povo de Deus, que estão se separando, que estão se entregando. Eu queria que você repetisse comigo, diga: eu me comprometo a ser uma voz profética na minha geração. Eu pago o preço para ser uma voz profética. Amém? Eu acredito que você já ouviu falar de João Batista e da unção deles. Todos nós já ouvimos falar. Amém? João Batista, lá em Lucas 1, se você for abrir, Lucas 1:17. Eu vou começar a ler um pouquinho antes, tá? Estava aqui sendo falado a respeito de João Batista, e já no 15 diz assim: no 15, porque ele será grande à vista do Senhor, ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, os desobedientes à prudência dos justos, e tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Eu quero que você marque essa palavra aí na tua Bíblia, Lucas 1:15-17, porque nós ainda vamos falar um pouco dela mais adiante. Então a Bíblia diz que algum versículo, todos os versículos que falam acerca de João Batista, você vai pegar uma característica profética de preparação. Preparação. Aí você diz: preparação para quê? O chamado de João Batista era preparar o povo para receber Jesus. Então João Batista ele preparou aquele povo para a primeira vinda. E nós, no mesmo espírito que João Batista operou, que foi o espírito de Elias, Jesus falou: Elias já veio, nós vamos ler esse versículo já. Mas desse mesmo espírito que João Batista operou, eu e você precisam operar hoje, como igreja do Senhor. Porque João Batista preparou aquele povo para a primeira vinda, e nós, a igreja do Senhor, estamos preparando. Como essa voz profética, a igreja para a segunda vinda de Jesus. Então eu quero que você saia daqui hoje consciente que você é chamado, convocado para preparação, para ser essa voz profética. Você pode ainda não entender muito daquilo que Deus pensou com você, uns sim, outros não, mas independente
está vindo. Tá certo? Então, a missão de João Batista era preparar o caminho do Senhor. É a mesma missão que nós temos hoje. Estamos preparando o povo para se encontrar com Jesus. E muitos que estão dispersos vão ser aquelas noivas imprudentes que foram pegas no sono profundo e não tinham azeite na botija. E saíram de última hora para buscar muitos da igreja, do meio do povo. Vão de última hora dizer: deixa eu correr para orar aqui, deixa eu correr para buscar meu azeite ali, não vai ter como, porque quando elas forem buscar o azeite, vão se preparar para orar, para buscar a paz do Senhor, que voltar, aqui meu azeite, a porta vai estar fechada. Esses são os que estão brincando de ser cristãos, esses são os que estão brincando de frequentar a igreja como se fosse alguma coisa, ser apenas frequentador de igreja, que não garante a salvação de ninguém. Agora, uma vida reta, diante daqui aquela haveremos de prestar conta, sabendo que quando eu acordo, que eu passo o meu dia, Deus está me vendo. Quando eu estou no meu trabalho, Deus está me vendo. Quando eu saio para conversar com o amigo, para tomar um café, Deus está me vendo. Entende? Temos uma consciência que aonde eu estiver, os olhos do Senhor estão comigo me vendo. Amém. Isso, Senhor, é noiva que está se preparando, não por medo, mas porque você não quer perder a glória. Amém? Não é medo, mas você não quer perder a glória. Você quer estar com o Senhor agora. Então, eu quero que você grave na sua mente hoje. Você é chamado por Deus para preparar-se. Eu tenho missão. Preparar o caminho do Senhor. Olha que especial. Então, nós estamos chamando o povo ao arrependimento e à santidade. Santidade no falar, santidade no andar, santidade no se vestir, santidade no se relacionar com as pessoas. As pessoas estão banalizando a santidade. Mas Deus não é preocupado, mas está assim. Está assim. Então, santidade e a restauração do coração. Amém? Restauração do coração. Então, nós precisamos nesse tempo olhar atentamente para aqueles que estão ao nosso redor. Porque foi o motivo de eu ter marcado esse congresso que nós vamos anunciar. Porque Deus ele quer cuidar dos corações. Amém. E restaurar os corações. Para que nenhum dos nossos se perca. Amém. Então ele vai cuidar nesse tempo dos corações, para que você tenha um coração alinhado, reto, puro. Um coração que se submete ao Senhor e ao Senhor. Amém. Então, nós estamos também nesse tempo de que eu estou apontando para Jesus. Estamos apontando para Ele. Tudo que a gente fizer tem que apontar para Ele. Amém? A sua vida tem que apontar para Ele. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e dizer: gente, é bom servir a Deus. Amém. Temos que ter alegria. Temos que ter vida naquilo que a gente falar. Alguém, quando olhar para as nossas coisas, para o nosso comportamento, dizer: rapaz, é bom servir a Deus. Essa pessoa, né? Isso. Tem um sofrimento, mas é um sofrimento santo. Um sofrimento que até tem uma glória. Entende? A gente sabe que há um processo quando a gente vai para Jesus. A vida nem sempre fica maravilhosa. Por quê? Porque Deus vai arrumar tudo. Deus quer arrumar tudo. Fica muito ruim, mas também depois vai ficar muito bom. Amém. Entende? Porque Deus está arrumando a casa. Então, como uma pessoa que tem uma missão, que nós já falamos, que é preparar o caminho do Senhor, somos levados a chamar o povo ao arrependimento e à santidade, a restaurar verdadeiramente os corações. Estamos apontando para Jesus. Outro ponto, nós estamos confrontando espíritos territoriais, principados e potestades. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados das regiões celestes. Amém? Estamos confrontando também espírito de religiosidade, quando nos posicionamos verdadeiramente com esse chamado e essa missão. Você está, a sua vida está até calada, ela já está confrontando, você já está
paz no meio das trevas, para confrontar esse espírito de religiosidade. Amém? Confrontando em amor. Você não é alguém que vai sair pegando briga com ninguém, mas é trazendo as pessoas. Vem, confrontando pessoas que estão em vida de pecado, vazia e vida dupla, que é o que nós mais vemos na igreja nesses últimos tempos. Pessoas com vidas duplas, e você não pode ir para o céu servindo a dois senhores. Isso. Você não pode ir para o céu servindo a Jesus. Fecha. Você não pode ir para o céu servindo a Jesus e ter uma vida que você esconde e mascara, uma vida dupla. Então, olha só a nossa missão. É trazer em amor pecadores ao arrependimento. Vem, porque tem um rei nos esperando. Tem um rei nos esperando. E nós somos servidos ao rei. Então, João Batista é um modelo profético de uma igreja que opera no espírito de Elias. Então, ele foi um modelo profético para nós hoje como igreja, para servir no espírito de Elias. Amém? Então, é um tempo de chamar ao conserto e à mudança de vida. Não podemos ter vida dupla. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo isso para acordar vocês, porque foi a palavra do Senhor me deu. Eu passei o dia no hospital com minha mãe, e com a Bíblia escrevendo. E escrevendo cada ponto aqui que o Senhor vinha trazendo. Então, a igreja precisa de conserto, de mudança de vida real. Isso aqui não é um conto de fadas. Não estamos aqui brincando de segredos. Isso. Sabe? Não estamos aqui brincando de segredos. Nós vamos fazer esse ano menos cafés dentro de mesa do que o ano passado. O Senhor me deu a quantidade que era para fazer esse ano. Não vai ser todo mês. Amém. Mas o Senhor já falou comigo para dizer essas pessoas. Não é um evento social. É um ajuntamento para estar à mesa com o noivo, mas para falarmos de conceito e de mudança de vida real. Amém. Porque se para algumas pessoas for só um passeio, ela não vai levar nada daqui. Mas se você ouvir a voz do Espírito te chamando para se consagrar e se consertar na presença do Senhor, porque se o noivo voltar, se não, ele está para voltar a qualquer momento, você precisa estar pronto. Amém. Pronto. Amém. Então, essa missão também inclui chamar pessoas a uma verdadeira metanoia, ou seja, mudança de mente. Você precisa sair do evangelho raso para o evangelho do reino. Aleluia! Amém? O evangelho do reino verdadeiro, você tem que orar, Pai, faz uma metanoia na minha mente. E o que é uma metanoia? Uma mudança de mente. Uma mudança completamente de mente. Amém? E nessa missão você também é chamado a confrontar a idolatria. Idolatria, não somente a idolatria, que a gente está acostumado a falar de idolatria e pensar nos santos, das imagens, mas eu queria falar de algo que o Senhor Cristo no meu coração hoje, que a idolatria vai além disso. Existe uma idolatria moderna nesse tempo, e eu vou dizer para vocês o que ele ministrou para mim. A idolatria moderna, ela também inclui. Tem a parte que você bote a parte da idolatria de imagens que são principais e contestadas, representadas por figuras de madeira, a qual Deus diz lá em Gênesis, tornam-se semelhante a eles, aqueles que o fazem ou que o adoram. Entende? Mas eu quero que vocês guardem um pouquinho essa idolatria e ouçam um pouquinho sobre a idolatria deste século, que também por isso que eu vou falar agora. Idolatria ao ego, pessoas dominadas pelo ego. Idolatria ao dinheiro e ao poder. Idolatria ao ter e ao ser. E ao aparentar ter. Isso são as idolatrias que permeiam o coração das pessoas nesse tempo. Elas idolatram ter, ser, aparentar ter. Ou seja, querer que as pessoas achem que você tem. Idolatria ao dinheiro, ao poder. E tudo isso parte do ego do ser humano. E Deus precisa quebrar em nós os altares de idolatria que nós temos. Amém? Deus, Ele quer permitir que eu e você tenham tudo, mas que nada tenha no nosso coração. Amém. Então, o nosso coração tem que ser dele, porque se pertencer a qualquer coisa nesse
precisam ser quebrados nesse tempo da sua vida. Jesus. Amém? Então, falamos agora da idolatria, que é uma das nossas missões nesse tempo profético, quebrar esses altares de idolatria. Preparação para a volta de Cristo também faz parte da nossa missão, nós já falamos. Zelo pela palavra, zelo, você tem amor pela palavra. Você é alguém que se diz, está escrito aqui, você considera. Você quer ler a palavra para entender o coração de Deus. O que Deus pensa sobre isso? Você quer saber o que Deus pensa para você fazer e agradar o coração do Senhor. Amém? Zelo pela palavra, zelo pela glória de Deus. Quando nós pisamos essas portas, diga: Senhor, eu tenho sede pela tua palavra, eu tenho sede pela tua glória, pela tua presença. Nós passamos ontem aqui algumas pessoas orando a tarde inteira até de noite, gerando coisas em espírito, para que a glória do Senhor se manifeste. Aonde você for, eu não digo só aqui, mas que aonde você for, você possa pôr as mãos sobre os enfermos e ser curados. Você possa ter fé para viver cada dia, porque não é fácil. As batalhas desses últimos dias, primeiramente é aqui na mente, certo? Primeiro o diabo vai flechar a nossa mente, para depois tomar o nosso coração, porque ele quer nos desestimular, para a gente não cumprir essa missão que a gente está falando agora. Porque é mais um que ele mira e ele derruba, e ele diz: esse aí está fora dessa missão. Então, outra missão, outra parte da missão que nós temos nesse espírito de Elias dos últimos dias é a restauração dos relacionamentos. Amém. O Senhor ele vai trabalhar com nós em Lucas, e ele irá, mediante o mesmo espírito do poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, e tornar pronto o povo preparado para o Senhor. Então, a restauração dos relacionamentos faz parte desses últimos dias. Pais e filhos, relacionamentos familiares, gerações vão ser impactadas. Amém. Se nós estamos orando, eu quero dizer para você: se você ora pelas suas gerações, pelas gerações antes de você, para que haja paz no meio dos nossos, nós vamos ver resultados. Vai chegar uma hora que a nossa casa será abalada. Eu quero te dizer: peça e orando. Vai chegar uma hora que Deus vai botar a mão e haverá abalos de estruturas familiares. Deus escolhe uma casa para ser o primeiro a pagar o preço. Agora eu quero te dizer que o preço é alto. Isso. A salvação Jesus comprou que ninguém podia comprar. Um grande preço. Mas há um preço de mortificação da nossa carne para que a nossa casa seja alcançada. Às vezes você sai para cá e deixa em casa pessoas que estão lá fazendo coisas que eu não vou nem falar. Você saiu de casa e diz: Líder, fulano estava assistindo isso, ciclano estava bebendo, não sei quem estava não sei aonde, foi para uma festa, você aí você pode me dizer, relatar N situações que nós vamos sentar e estudar. Mas depois a gente tem que levantar e orar, interceder e confiar que haverá a hora que Deus vai, no espírito de Elias, com intrepidez e com ousadia, de usar para orar e quebrar todos esses altares que estão erguidos no meio da nossa casa. Porque Deus, Ele é Deus para fazer. Amém. Eu vou contar alguns testemunhos depois do que Deus começou a fazer e a operar na minha família. E eu já creio que é uma operação disso, quebrando inimizades, quebrando barreiras, como a gente falou ontem. Mais coisas têm acontecido. E Deus vai fazer grandes coisas. Eu creio porque Deus é fiel. Se eu sirvo a Deus desde os meus 17 anos, a resposta de oração do meu pai lá atrás. Amém. Pagou o preço de anos. Isso. Amém. Então, como que eu não vou crer se eu estou aqui, eu sou a prova do milagre? Meu pai orava madrugadas e madrugadas nesses montes ao redor, queimadas, tudo que eu tivesse monte, ele ia passar as madrugadas orando pelos filhos. Mas aonde ele não estava perto, Deus usava os seus profetas
Meu Deus, foi algo impactante que aconteceu. E eu vou dizer para vocês, mas todas aquelas palavras que ele gerava no coração, orando por mim, madrugadas, jejum, passando a madrugada inteira, segurar as pernas lá no monte, frio. Chegou uma hora que todas aquelas palavras se cumpriram. Amém. E eu quero dizer para você, não desiste de pessoas que você está orando. Amém. Porque às vezes a gente deixa as dores dos cenários abalar a nossa convicção de fé. E você solta. Você diz, isso não vai acontecer com essa pessoa? Vai dar uma coisa dessa pessoa? Essa pessoa? Aí você começa a dizer, aí você está concordando com o diabo. Ao invés de dizer, altares serão quebrados. Eu creio. Eu creio. Começa a regar a cabeça. Como ele fez ficar lá, ele só fez cenário de dor para ele. Onde, por um tempo, eu decidi viver caminhos opostos. Mas ele orando. Dele? Então, o Espírito me ajuda nos últimos dias. Eu quero encorajar você que haverá restauração de relacionamentos. Amém. Quando o Senhor falou isso para mim, não tinha como eu lembrar da minha própria casa. Para encorajar vocês de que Ele quer restaurar o relacionamento de gerações. Amém. Amém? Ele quer restaurar os relacionamentos, pais, filhos, das nossas familiares. Oh, aleluia. Um tempo de honra sobre a tua vida, profetizo. Um tempo de honra. Onde eu quero ter relacionamentos, eu profetizo. Um tempo de honra. Não acolhe no teu coração palavras duras, flechadas, palavras contrárias, porque sempre vai vir pessoas próximas para que doam. Porque se for estranho, não dói. Sabe se for estranho, não dói? Eu estava na live ontem e entrou uma pessoa estranha e começou a dizer, cala a boca, muito de ofensa, mas não dói, porque eu não sei nem de onde aquela pessoa enviada, não sabe quando vai sair, não dói. Agora, quando é alguém perto da gente, dói. Por isso que o diabo vai usar pessoas perto da gente para doer. Porque se for de estranho, eu bloqueei, enviado, sabe, mas bloqueado. Agora, quando é de alguém, a gente se encolhe no coração e fica lá sofrendo, ó. Isso. Por quê? Porque ele sabe que dói, que vai flechar o teu coração. Mas eu declaro que você verá um tempo de desfrutar de relacionamentos restaurados. Aleluia. Pessoas que desonravam a tua vida, que zombaram a tua fé. Eles ainda vão pedir conselhos. Isso. Ainda haverá. Vai olhar para você e dizer, ei, eu vejo você como mulher de Deus. Eu vejo você como mulher de Deus. Amém? Amém. Eu vejo em você o quanto você mudou. Eu vejo em você o quanto você renunciou. O mundo lá fora nos pede pelo nosso sucesso natural. Quero dizer isso para você. Você só é um sucesso para as pessoas do mundo sem Jesus se você for um sucesso das coisas naturais. Se você der certo uma boa profissão, se você abrir uma grande empresa, elas nos pedem assim. As pessoas lá fora nos pedem assim, os parentes nos pedem assim. Eu já ouvi essa crítica. Menino, tu é uma pessoa tão dinâmica, tu agora só quer saber da igreja. Entendeu? Eu já ouvi isso. Mas eu fico rindo, porque eu disse, Deus está me elogiando, não sabe que eu estou cumprindo o meu propósito. Amém. Você entende? Amém. Então as pessoas vão esperar por nós um sucesso somente natural. Só que Deus não vê no mundo, não vê. Então não deixe que você seja abalado na sua estrutura, porque pessoas não entendem aquilo que você carrega. Porque um dia Deus vai fazer com que eles se vejam a glória do Senhor sobre a tua vida. Porque Ele vai ver a glória da nossa vida. Quando a gente começar a trabalhar esses pontos aqui, entendendo a nossa missão. Entendendo que é a nossa missão. Qual é a nossa missão? Não é debater com essas pessoas que nos batem. Não é debater, não é tentando provar nada. É deixa a glória há de ser revelada na tua história. E ainda muitos vão se aproximar de você. Dizer, eu quero que carregas. O que é que tu fez para tu? Entende? Vai ser assim. Amém. Então somos hoje uma voz profética. E eu quero te dizer que ser alguém que assume essa posição é desconfortável por conta de tudo isso que a gente fala. Não é glória, não é aplausos. Eu acredito sim que haverá uma glória de Deus, mas a
tua vida fala no reino espiritual. Você é alguém que adora constantemente na tua casa. Você é alguém que ora. Então, a tua vida ela já confronta principados e potestades. Então, é desconfortável. Confrontos doem, mas são necessários. Amém? Mas eu quero te dizer, não negocie os seus valores para se adequar à cultura deste tempo. Não negocie os seus valores em Deus para fazer parte de grupos, para ser aceito por pessoas, por lugares. Não negocie para ser aceito em grupo nenhum. Os seus princípios, os princípios da palavra. Não seja alguém que negocia para pertencer a nenhum grupinho, nem para se adequar à cultura desse século. Isso. Amém. Amém? Outra coisa que aqueles que aceitam a missão de preparar o caminho do Senhor, eles precisam estar em espírito para discernir os tempos e as estações de cada coisa. Amém? Atropelar as coisas da nossa vida vai fazer a gente perder algumas coisas. Precisamos discernir os tempos e as estações para viver tudo que Deus tem. Precisamos também buscar na nossa vida, curar o nosso coração, já falamos, viver um arrependimento verdadeiro, ou seja, conselho, mudança de mente, mudança de caminho, aonde houver na nossa vida coisas para consertar, nós precisamos consertar. Não passe por cima das estações da tua vida. Alinha. E sair da superficialidade. É o que as pessoas que acabam a missão de ser louvores, que anunciam a volta de Jesus, nós não podemos viver mais uma vida superficial espiritual. O que é uma vida superficial? Você não tem vida com Deus, você só vem na igreja. E vida com Deus não é viver aqui. Aqui a gente se ajunta para ouvir uma palavra e ser fortalecido, mas a nossa vida com Deus é no secreto, ninguém vê. Aonde a gente fecha a porta do quarto, abre essa Bíblia e vai ler. Aonde a gente fecha a porta da sala, fica lá na sala orando. Entende? Vida com Deus é vivida onde ninguém nos vê. Não é aqui dentro. Aqui dentro a gente só se ajuda. Para coletivamente subir louvores e adoração e ouvir uma palavra que vai renovar o nosso espírito. Amém? Então, nós precisamos sair da superficialidade para gerar, porque eu estou gerando a autoridade espiritual da minha vida. A autoridade não é comprada, a autoridade é gerada. A sua autoridade espiritual precisa ser gerada. E você diz, como que eu gero? Como que eu me torno alguém que é autoridade espiritual? Assumindo sua posição em Cristo e tendo uma vida de intimidade com o Senhor. Amém? Sua posição em Cristo, porque você precisa se ver. Estamos assentados com Ele, acima de todo principado, toda potestade. Estamos assentados com Cristo, à direita de Deus. Então nós temos que assumir nossa identidade espiritual. Elias representa o espírito do profeta, preparação. Nós não somos alunos, mas nós apontamos para a luz que é Cristo. Por isso que João Batista foi. Ele não era a luz, mas ele falou: vem um depois de mim, para eu não sou nem de amarrar esse caos. Então o nosso chamado é que você lembre e reforce, é dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Amém. Arrependei-vos. Se a Davi, estamos nos ataviando para o noivo, seja nos preparando, nos ungindo. Entende? Você entende que você não pode viver uma vida de todo jeito. Suas amizades têm que ser selecionadas. Amém. Você não pode ter toda amizade. Você não pode estar andando com todo tipo de gente. Se essa pessoa ela não é alguém que é o reino, que está andando para a cruz, para o céu, você tem que ter uma amizade com ela superficial, não é se entregar. Mas não pode ser alguém que você vai estar andando nem doido com essa pessoa. Porque senão você se tornará igual a ela. Te digo, se você estiver fraco, você não vai ser influência sobre a vida de ninguém. Mas você será influenciado. Então
pessoa tira algo espiritualmente de você e você também recebe algo espiritualmente ao andar com pessoas. E você pode macular aquilo que Deus tem com você por conta de associações erradas. Então você pode ser amigo de todo, superficialmente, mas a palavra de Deus não volta. O amigo vai compartilhar o teu coração, tu vai compartilhar o coração do teu amigo. O amigo vai ajudar quando você estiver caído, você vai ajudar o seu amigo a se levantar. Isso. Amigo de verdade, há provas. E eu quero te perguntar, o que você quer receber das pessoas? Unção? Ou você quer que as pessoas contaminem o teu coração? Te leve para o caminho errado. Te leve para o caminho da perdição. Faça você quebrar os teus valores espirituais. Ah, não é tão pecado assim. Fazer isso aqui, você está no mesmo lugar. Ah, não é tão pecado assim. Assistir aqui tanta coisa boa que vai poluir os teus olhos espirituais que acham dentro do teu espírito. Às vezes Deus quer comunicar coisas ao teu espírito, te dar visão espiritual aberta. Deus quer falar contigo em sonhos. E Deus não pode, porque a tua tela, o teu espírito está poluída. Tu colocou diante dos teus olhos imagens puras e poluem o teu espírito. Deus não pode acessar o teu espírito. A gente falou sobre isso ontem. Deus quer falar coisas ao teu espírito e não pode, porque está tudo poluído. Isso. Tudo poluído. Então precisamos entender que Deus ele quer trabalhar de dentro para fora do nosso coração. O nosso espírito, quando eu falo coração, eu estou falando do teu homem espiritual. Então é como um tempo de olhar para dentro de nós e dizer, Senhor, eu quero ser uma voz profética para essa geração. Mas o que eu preciso ainda arrancar da minha vida para ser essa voz? O que eu preciso? Estamos nos acaminhando para o noivo. Hoje somos chamados a ser como João Batista, nazireus. Nazireus. Você tem que andar diferente, você tem que ser diferente. Vou abrir as passagens aqui. Para a gente, estamos caminhando para o fim. Vamos ler. Mateus 3. Mateus 3, do versículo 1 ao 3. Naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você entende? Onde nós estamos espiritualmente, quando eu digo a você que o nosso chamado é esse. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, a voz de um clamando no deserto, diz: preparai o caminho do Senhor e fazei veredas retas para nosso Deus. Amém? E no 4 diz assim: e estes vão suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E o seu alimento, na conversão diz o quê? Que é o quê? Gafanhotos e mel silvestre. Então, isso me diz que aqui fala, quando fala de chamada, eu não nem profundo dessa parte das vestes da alimentação, mas não temos tempo para isso. Eu só quero despertar você que o nazireu de Deus, ou seja, alguém que vai ser uma voz profética permanecente nesse lugar, ele vive diferente.
entregue a toda sorte de gulodice. Né? Então ele é diferente no andar, no vestir. Nós vamos ser um povo diferente, selecionado por Senhor. Amém. E quando eu digo isso, não entenda isso de uma forma religiosa. Eu quero que você venha até amanhã, saia de até o pé, de até aqui. Não é disso que eu estou falando, amém? É porque você vai expressar o caráter de Cristo. Amém. Em tudo você vai ser diferente. Outro versículo, Mateus 17, vai mais adiante. Poxa, eu saí de casa, eu peguei a outra Bíblia, que eu não sou acostumada a usar para pregar a outra. É toda arriscada. Por isso que eu estava achando estranho, eu estava realizando a oração. Peguei a Bíblia de estudo, que a Bíblia é mais cheia de coisa escrita. Então, Mateus 17, do 11 diante. E respondendo Jesus, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram tudo o que quiseram com ele. Assim, eles farão sofrer também o Filho do Homem. E eles estavam falando aqui. Então os discípulos compreenderam que ele falava de João Batista. Elias já veio, Jesus disse, o espírito de Elias. E eles fizeram com João Batista tudo o que quiseram, Jesus disse. E assim também fará com o Filho do Homem, falando dele mesmo. Entendem? Então, o espírito de João Batista e Elias que estava sobre João Batista, nós precisamos operar nesse espírito desse tempo, nessa força espiritual, nessa dimensão espiritual, para discernir que a missão de João Batista, debaixo desse espírito, era preparar o caminho para o noivo, para a primeira vinda de Jesus. E nós, igrejas que estamos no espírito de Elias, preparando a igreja para a volta de Jesus, para a segunda vinda de Jesus, para a nossa subida, para a nossa ida aos céus. Amém? Estamos nos preparando para esses dias. É um tempo de preparação. Para finalizar, nós vamos abrir lá em Isaías. Abre Isaías 61, por favor. Abriram, gente, Isaías 61. Todos abriram. Vamos andar diferente, Senhor. Vamos nos comportar diferente. Porque estamos nos preparando o povo para se encontrar contigo. Isaías 61. Essa passagem tremenda. E que você acompanhasse essa leitura. O profeta Isaías, o profeta messiânico também, aprendendo. Querido, quando você vai estudar a história dos profetas, eles eram homens diferentes. E nós somos chamados a andar desse jeito hoje, amém? Nós somos chamados a nossa entrega ser dessa mesma medida. Se você tiver uma entrega rasa, quer dizer, você vai viver coisas rasas em Deus. Não espere viver grandes coisas em Deus se a tua entrega é bem. Pouca entrega, nível raso. Muita entrega no Senhor, para você viver grandes coisas em Deus, amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas aos pobres.
mensagem que Jesus leu naqueles dias que esteve. Ele abriu e leu. E aceitou-se para dizer que ele estava lendo e que ele era o Filho de Deus. E ali muitos se levantaram contra ele. Para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para confortar todos aqueles que choram. Para nomear aqueles que choram e se amam. E para lhe dar beleza em vez de cinzas. Óleo de alegria em lugar de pranto. E vestes de louvor em lugar de espírito quebrantado. Para que eles possam ser chamados árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Aleluia! E eles edificarão as ruínas antigas, e irão levantar os escombros, e repararão cidades devastadas e os escombros de muitas gerações. E o estrangeiro levantar-se-ão, e alimentarão os vossos rebanhos, e os filhos do estrangeiro serão vossos fazendeiros e vossos vinhateiros. Mas vós sereis dominados, os sacerdotes do Senhor, homens que chamarão de ministros do vosso Deus. Vós comereis as riquezas dos gentios, e na glória deles vos vangloriareis. No lugar da vossa vergonha, vos tereis dupla honra. Aleluia. Você precisa ler Isaías 61 e entender aquilo que foi anunciado a respeito de Cristo, daqueles que somos nós. Amém? Em lugar de vergonha, dupla honra. E no lugar da humilhação, eles regozijarão na sua herança. Portanto, na terra deles, eles possuirão dupla honra. A alegria eterna estará sobre eles, porque o Senhor ama a justiça, odeia o roubo e a iniquidade. E eu lhe darei sua recompensa fielmente, farei um pacto eterno com eles, e a posteridade deles será conhecida dos gentios, e a descendência dele no meio dos povos. E todos os que veem irão admitir que eles são a semente que o Senhor tem abençoado. E eu me regozijarei grandemente no Senhor. Minha alma estará exultante no meu Deus, porque ele tem me vestido com vestes salpicadas, com vestes de salvação. E ele me cobriu com um manto de justiça, e com um noivo no dia do casamento, que adorna a si mesmo com ornamentos, e como uma noiva no dia do casamento, ele adorna a si mesmo com as suas joias. Porque como terra produz o seu renovo, a terra, e como o jardim faz brotar suas sementes, assim o Senhor fará surgir sua justiça e louvor perante todas as nações. Aleluia! 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 Dupla honra em vez de humilhação. Veste de louvor em vez de espírito quebrantado. Ele trocará o nosso choro por alegre uso do Espírito. Então é isso que nós vamos provar no Senhor desse tempo. Amém? E eu quero perguntar para você se você aceita